temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Que vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Estava conversando com o Abner em casa e estava falando para ele que a boca fala do que o coração está cheio. E a gente acaba de voltar de um retiro, um super retiro, mega abençoado. E uma coisa que a gente pôde ver lá, acho que pelo menos a maioria das pessoas aqui tem alguém na família que foi. E a gente sabe o investimento que foi. O investimento da igreja, o investimento das famílias, o investimento emocional, financeiro, investimento de oração, investimento de fé. Sabemos que todo mundo investiu um pouquinho e que não foi fácil para ninguém estar lá, porque o inimigo realmente se levanta quando você pensa em fazer alguma coisa nesse gênero. Não foi fácil para ninguém, mas foi um super investimento. Uma coisa que queria deixar para vocês é que valeu muito a pena. Todo esse investimento, assim, para os que não foram, para os pais, as namoradas, os irmãos, os namorados, as irmãs, os tios, as tias, que investiram para que o seu parente querido, o seu ente querido estivesse lá, valeu muito a pena. Se por acaso você ainda não viu na pessoa que foi alguma mudança de vida, alguma mudança no coração, pode ter certeza que ele trouxe uma coisa escondida lá dentro do coração dele, que era aprender como servir e servir com muito amor. Nós fomos testemunhas lá do serviço de Deus nas nossas vidas. Deus nos serviu coisas maravilhosas. Deus nos serviu um banquete espiritual. Nós podemos desfrutar lá de coisas maravilhosas de Deus. Quem estava com o coração aberto realmente sentiu a presença de Deus e teve uma experiência diferente com Deus. Mas nós vimos nossos irmãos nos servindo de maneira exemplar. Servir, o título da mensagem é até isso, né? A serviço de Cristo. Servir é quase que um dom, né? É quase que um cuidado muito grande que você tem em servir uma pessoa. Lá nós fomos testemunhas disso. Vimos pessoas servindo com amor, vimos pessoas trabalhando dia e noite sem cessar. Seja quem estava na cozinha, quem estava de liderança, quem estava fazendo outras coisas, até o caseiro lá do sítio levantava cedo para ir lá limpar a piscina, para ter tudo certo. Isso tudo é a mão de Deus. Isso tudo é obra de Deus. E o caseiro também é crente, então ele sabia o cuidado que ele teria em estar servindo coisas para os filhos de Deus. A gente tem que ter essa concepção, né? De quando a gente está fazendo alguma coisa para alguém, a gente tem que fazer com muito esmero, vamos dizer assim. Jesus fez isso. Jesus, quando ele estava aqui mesmo nesse texto que a gente leu, nós vimos que aqui numa parte aqui ele fala que no início, durante os seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Esse era o serviço de Jesus para nós, um dos serviços. Ele clamava pelas nossas vidas, enquanto ele estava aqui na terra, enquanto ele veio, ele clamava por você e por mim. Ele clamava a Deus com todas as suas forças, com lágrimas, chegou até suor de sangue, teve suor de sangue, né, antes de ir para o Calvário. Mas claro que aquele suor também foi pelo sacrifício que ele sabia que ia passar, mas pela minha vida e pela sua. Então, esse cuidado em servir, essa grandeza em servir, é uma coisa que é quase que uma das essências do Evangelho. Sabe que a essência do Evangelho é a fé, a obediência e o serviço. O serviço que nós prestamos uns aos outros. Queria falar com vocês uma coisa importante a respeito disso. Quando Jesus estava aqui, ele teve assim, além de ter o cuidado de orar, de estar ensinando, ele trabalhou com homens, que ele se preocupou em
em prepará-los para nos servir, para servir naquela época e que hoje nós somos exemplos. Ele discipulou pessoas como Pedro, que era uma pessoa difícil, uma pessoa de difícil lidar, era uma pessoa impetuosa. Ele discipulou Judas Iscariotes, que ele sabia que o ia trair um dia. Eu imagino Jesus chamando Judas no cantinho, às vezes, dizendo assim: ô Judas, não dá para ser egoísta desse jeito, não. Calma, nós somos 12. Nós temos que dividir mais as coisas. Sabe, eu acho, e de repente chegando para Pedro no cantinho, quando você conversa com alguém, quando você tem algum amigo, tem momentos que você tem uma hora que você chama e diz: vamos bater um papo aqui, vamos acertar as coisas. Jesus deveria ter esses momentos com os discípulos dele também. Eu acho que ele deve ter conversado também com Pedro. Pedro, não é assim. Não vai correndo no ímpeto do que você quer. Pensa antes de falar, pensa antes de agir. Vamos fazer direitinho como tem que ser. Não vamos fazer dessa forma. E ele tinha os momentos dele assim, eu acredito que era assim. E ele teve o cuidado de discipular essas pessoas para que hoje nós fôssemos igreja, para que hoje nós estivéssemos aqui. E ele discipulou essas pessoas com... Eu não sei se eu vou conseguir ser claro, mas ele discipulou sem críticas. Ele se deu em amor para discipular essas pessoas. Ele se deu, o serviço de discipulado de Jesus por nossa causa foi imenso. Assim, quem já discipulou alguém aqui sabe como é complicado. Discipular, a responsabilidade de discipular uma pessoa, o serviço de discipular é pesado espiritualmente, é pesado na hora de exortar com amor ou não, é um serviço pesado. Então, mas Jesus teve esse cuidado de discipular homens e homens de caráter difícil. Se a gente for olhar todos os apóstolos de Jesus, a maioria deles eram descrentes, né? O Tomé não cria, Filipe tinha dificuldade de crer. Eu estava estudando em casa e vendo o perfil de algum deles, a maioria era descrente. E ele ainda teve que lidar com homens que não acreditavam no que ele fazia, que ele tinha que provar os milagres. E o que ele falava ainda tinha que explicar. Então, gente, era muito complicado o serviço de Jesus a nosso respeito. Servir dessa forma é difícil. E hoje nós estamos aqui, com o incrível papel de servir a Deus e ao próximo. Como é que a gente faz isso? Sem criticar, com o exemplo de Jesus, sem cobrar demais, exortando com amor. Eu falo exortar com amor, eu vejo 2 coraçõezinhos nos olhos. Já viram aquele desenho? 2 coraçõezinhos. Você exorta com 2 coraçõezinhos assim. Então, assim, exortando com amor. Isso é muito complicado. Mas a gente está aqui para isso, para aprender. Vamos lá. Eu tenho um grande exemplo disso em casa, desse serviço. A minha mãe, ela é extremamente, como é que eu vou dizer, despojada na hora de ajudar alguém. Se qualquer pessoa chega para minha mãe e fala qualquer tipo de necessidade, ou expõe qualquer tipo de necessidade, a minha mãe, embora ela tenha muitas dificuldades de saúde, dificuldades, às vezes até financeira e tal, mas ela vira o mundo, ela viaja, sai do Rio de Janeiro para São Gonçalo sem poder, porque ela tem problema no coração, tal, sem algumas limitações, para socorrer alguém, para fazer o que seja. Ela se dispõe. E ela sempre leva na bagagem o bom humor dela. É incrível como minha mãe é bem-humorada, sempre tem um conselho amigo, um conselho, uma força para dar, independente da condição que ela esteja. Ela sempre está aberta a ajudar, a servir com amor, a fazer o serviço de Cristo com amor, a se colocar à disposição, a se deixar ser uma bênção. Esse exemplo que eu tenho da minha mãe assim, eu acho muito, muito incrível a disposição dela. Eu lembro que quando eu morava com ela, né, quando a gente não era casada ainda, eu chegava, tem aquelas disposições de mãe, né, quem é mãe sabe, que você não tem medo de se desprender. Às vezes você está doente, passando mal, quando um grita: ai, estou com fome, você não consegue ficar deitada, passando, sei lá, você pode estar em que condição for, você não consegue ficar deitada, você vai atrás de fazer uma comida para a coisinha que sente fome. E a mãe tem essa disposição natural, aquele amor que
brota e que vai, e que, não, vou fazer. É impetuoso o amor de mãe, né? É uma coisa que não para, não consegue se controlar. Não, às vezes lá em casa o Abner ainda fala, fica aí, não vai, ele espera, ele vai depois. Mas eu não consigo ficar quieta. Eu levanto e vou, não tem jeito, eu não consigo me controlar, eu não consigo ver uma situação que precisa de mim e não socorrer. E é mais ou menos por aí, né? Esse amor de serviço que a gente precisa buscar. Esse amor impetuoso em servir. A respeito de servir, eu fui procurar algumas definições na Bíblia. Algumas coisas que alguns tinham falado, outros, né, alguns depoimentos na Bíblia. E vi em 1 Pedro 4:10, Pedro disse o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um administra o dom que recebeu. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Você pode servir de várias formas. Você pode servir a uma pessoa de várias formas. Você pode servir a um irmão, você pode servir a Deus, você pode servir à igreja, você pode servir de diversas formas, mas que seja com a graça de Deus. Jesus também disse outra coisa, em Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A gente tem um super exemplo em Jesus. Já falei dos exemplos que ele deu. Fico imaginando quando ele lavou os pés dos discípulos, né? O que ele queria mostrar ali para os discípulos, quando ele lavou os pés, é que ele veio para servir. Se eu não lavar os seus pés, não faz sentido a minha vinda aqui. Eu preciso servir a vocês por completo. Eu preciso me dar por completo para vocês. E é mais ou menos isso que Jesus quis ensinar quando ele lavou os pés dos discípulos. Serviço. Vamos servir. Vamos servir uns aos outros. Vamos ser humildes em servir. Vamos ter o teu coração pronto, despojado para servir. Abraham Lincoln também disse uma coisa: quem não vive para servir, não serve para viver. Ele não é Abraham Lincoln, né, ele era protestante, mas a gente não tem nenhuma história evangélica, bíblica dele, né? Ele era um ex-presidente dos Estados Unidos, mas a gente mas ele foi muito sábio em dizer isso. Quem não vive para servir, não serve para viver. Nós temos algumas das nossas obrigações como cidadãos, né? Todo mundo, as pessoas que trabalham fora, sabem que a gente tem aí no nosso trabalho algumas a gente tem que servir. A Bíblia mesmo fala, né? Que nós temos que servir com toda presteza. Então, aquilo que pomos a mão para fazer, que faça com todas as suas forças, com todas as suas possibilidades. Nós temos que... E no nosso trabalho é mais ou menos assim, a gente tem esse cuidado de servir. É bom que tenhamos o cuidado de servir no trabalho, porque no trabalho é um ambiente secular onde nós estamos, nós somos exemplos e estamos sendo vistos. Eu tenho um exemplo no meu trabalho, assim, lá no meu trabalho, eu trabalho num hospital, é bem grande lá, mas eu sou de uma empresa que está situada dentro de um hospital, vamos dizer assim, né? Estamos locados no hospital. E lá nesse hospital que eu trabalho, as pessoas... Eu estou lá há mais ou menos 2 anos, nesse hospital. Menos de 1 ano, não, tem 1 ano e pouco, né? Não tem tudo isso, 1 ano e alguma coisa. Mas todo mundo já meio que me conhece, porque eu trabalho no RH, e RH é o lugar mais procurado do hospital. E lá, as pessoas, de vez em quando, está sempre a rotatividade de funcionários é um pouco grande, estão sempre precisando de funcionários. Mas quando eles precisam de um funcionário, eles vão pedir sempre para mim. Eu sou sempre a primeira pessoa que sabe que tem uma vaga. Porque eles querem os funcionários que eu indico, as pessoas que eu vou indicar. Por quê? Por causa do exemplo que nós deixamos. Porque é aquela coisa de servir com cuidado. Servir sabendo que estou servindo não a homens, mas a Deus. Sobre isso, a gente pode ver aqui na Bíblia, Efésios 6, de 5 a 8. Quem puder abrir comigo? Vamos lá.
Vou ler. Vamos lá. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Acho que não tem mais nada a dizer, está claro, né? A Bíblia deixou muito claro como que nós devemos proceder no nosso trabalho. Façamos com muita presteza o que vamos fazer no nosso trabalho. Quando eu estava pensando tudo isso em casa, eu fiquei pensando o seguinte: já pensou, pensando nesse espírito de servir, vamos pensar assim, né? Você, às vezes, pode ter um posto no seu trabalho, um posto mais ou menos tipo de gerente, de bambambam, mas o teu diretor chegou para você e falou: fulano, faz um cafezinho para todo mundo, por favor. Nossa, eu vou fazer um cafezinho? Eu sou gerente. E eu servia. Se você é o gerente e vai fazer um cafezinho, sabe o que a moça da Copa vai dizer? Nossa, essa pessoa é crente mesmo. Tem humildade no coração, não se importou de fazer um cafezinho. Nós temos que ter o olhar de que estamos sendo vistos, como a Bíblia mesmo falou, estamos sendo observados. Estamos sendo vistos pelo mundo. Nosso trabalho aqui é apenas passageiro. A gente está aqui para trabalhar para ganhar o pão de cada dia, porque, na verdade, quem nos sustenta é Deus. Quem coloca a comida na nossa mesa é Deus. Nós estamos no nosso trabalho para sermos luz. Nós estamos no ambiente que Deus nos colocou para sermos bênção. Nós estamos lá para sermos usados, para servir o tempo inteiro. Nós estamos no mundo para servir, para cuidar do mundo. Quando Deus fez lá colocou Adão e Eva, ele falou: cuidem do jardim. Cuidem de tudo isso, coloquei tudo isso a serviço, debaixo de vocês, para vocês cuidarem. Sirvam, façam, trabalhem para a obra de Deus. O mínimo que vocês podem fazer é sempre dar um bom testemunho. O mínimo que nós podemos fazer é dar um bom testemunho no nosso trabalho. Eu tenho o meu chefe, meu chefe é uma pessoa maravilhosa. E, de vez em quando, ele gosta de desabafar e eu sou a vítima dos desabafos dele. Eu tenho que estar lá ouvindo os desabafos dele. E outro dia ele falou comigo, ele me chamou na sala dele, ele disse: Simone, não entendo um negócio desse. Estou eu explicando tudo, falando, e a pessoa está: eu sei. Não, eu sei. Não é, eu sei. Ah, tá. Não, eu sei que é assim, eu sei. Se a pessoa soubesse realmente, o chefe não estava ensinando, ok? O chefe identificou uma dificuldade, estava querendo corrigir uma dificuldade para ensinar um trabalho para que ficasse da melhor forma. Nós temos que saber ouvir. Saber ouvir também é serviço. Às vezes o chefe está falando com a gente alguma coisa, a gente tem que baixar a cabeça e ouvir. Nós estamos ali a serviço do rei. E aí a gente baixa a cabeça, escuta, e se tiver algum questionamento, fazemos com muito respeito. Acho que essa parte de saber ouvir é quase que complicado, né? Eu tenho lá no meu trabalho, a gente tem muita dificuldade com isso. RH, todo mundo sabe que é uma parte meio crítica de qualquer empresa, e a gente tem muita dificuldade com isso. Mas as pessoas que têm nos cercado lá, o que as pessoas têm mais necessidade hoje em dia no mundo é de alguém que escute. Às vezes a pessoa chega lá no RH soltando os cachorros. Que fez isso, que meu salário veio a menos, que aí isso aconteceu, e fulano não sei o quê, e eu estou sozinha no setor lá, o CTI está sozinho só comigo, não sei o quê, um monte de coisa. Se eu só parar para ouvir a pessoa, ela volta para o trabalho dela feliz da vida. Como se eu tivesse resolvido o problema. As pessoas querem ouvir. Os nossos ouvidos têm que estar prontos para servir. Servir ao reino de Deus. Ouvindo as pessoas. E a gente tem que saber, é uma coisa importante, saber também a hora de falar, né? Em alguns momentos Deus quer nos usar, então vamos deixar usar. Também tem a hora de falar
e falar com muito cuidado. Outra coisa que eu pontuei é que o que nós fazemos tem que ser com muita... Eu já falei isso 500 vezes, me falar de novo o que nós fazemos. Deus falou muito isso comigo, quando eu estava preparando a mensagem. O que nós fazemos tem que ser com muita presteza, com muito cuidado, com muito apreço, vamos dizer assim, né? Como se fosse... Eu fico imaginando uma caixinha de fitas delicadas. Você pega com cuidado, você cuida. É aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, faça-o conforme as suas possibilidades. É isso que diz a Bíblia. E as nossas possibilidades são as melhores possíveis, porque Deus nos capacitou para fazer da melhor forma. E o mundo está nos observando. Nós não podemos ser relaxados. De jeito nenhum nós não podemos dar o mole de ser relaxados com aquilo que nós fazemos. Porque é o nosso testemunho. Em Malaquias 3,18, diz o seguinte: então vocês verão, novamente, a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Esse é o nosso testemunho. É a diferença de servir a Deus e servir tudo que nós fizermos fazer como se fosse para Deus. Lemos em Hebreus 6:10 o seguinte: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Aí eu já vou entrar num outro âmbito. Existem pessoas que, se você chegar para elas contando qualquer dificuldade, qualquer empecilho, qualquer coisa que você esteja passando, a pessoa tira a roupa do corpo para te ajudar. Não sei se vocês conhecem alguém assim. A minha irmã é assim. Não importa o que ela vai passar na frente. Não importa o que vai acontecer. Se você chegar para ela com qualquer dificuldade, ela vai fazer o mundo para te ajudar. É um tipo de coisa que a gente tem que ficar atento. É muito bom servir dessa forma, o coração despojado para servir, a pessoa está sempre pronta para servir, mas nós temos que ter um certo cuidado com isso, porque Deus te abençoou. Ele te deu algumas coisas para a sua sobrevivência. Nós temos que saber gerenciar a bênção que Deus nos deu. Nem sempre a bênção que Deus deu para você é diretamente o que você vai usar para abençoar o outro irmão. Vou ser um pouco mais clara. Vai ser bem prática. Se Deus te deu o dinheiro da conta de luz, um exemplo, você vai pegar o dinheiro da conta de luz, claro, vai tirar o dízimo, vai dar o dízimo e vai pagar a sua conta de luz. Chegou alguém para você naquele momento, eu preciso exatamente desse dinheiro para fazer, sei lá, o quê? O que você vai fazer? Você paga a tua conta de luz. E se Deus colocou no teu coração ajudar aquela pessoa, Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar e te dar a condição de ajudar aquela pessoa. Ele vai te prover a ajuda ao próximo, se Deus colocou isso no teu coração. Então, é muito delicado isso. E tem que estar muito atento realmente com o que Deus quer realmente que você faça. Com essa parte de servir, de ajudar os outros, essa disposição de ajudar. É um cuidado que a gente tem que ter. A minha irmã não tem esse cuidado. É nossa obrigação servir ao próximo, independente de qualquer coisa. Faz parte, está lá na Bíblia, a gente tem que obedecer, estamos falando sobre isso, é nossa obrigação. Nós não podemos negar um ouvido, nós não podemos negar caminhar junto, nós não podemos negar um copo de água, um almoço, uma parceria, seja o que for, onde Deus te colocou para ser usado, seja uma bênção. Não deixe de ser uma bênção. Se deixe usar por Deus. Se deixe ser uma bênção. Isso que Deus falou muito comigo isso, quando eu estava estudando a mensagem. Se deixe ser uma bênção. Se deixe usar. Às vezes a pessoa chega para a gente pedindo uma ajuda e a gente está tão focado em algumas coisas nossas, sabe? Tanta correria, tanta loucura que é o dia a dia, e a gente esquece de que o vizinho bateu na porta, sei lá, pedindo um extrato de tomate,
E a gente esqueceu de perguntar, está tudo bem com você hoje? Está tudo bem hoje? Se deixe usar, cabe a oportunidade de falar de Jesus, cabe a oportunidade de ser bênção. Se deixe ser uma bênção na vida dos outros, na vida das pessoas que nos cercam, no ambiente que você estiver, com quem você estiver, na sua família, se deixe ser uma bênção. Permita servir, permita ser testemunho para o Evangelho de Cristo. E o servir na casa de Deus? Eu estava pensando lá tanto sobre servir, fiquei pensando nisso. E o servir na casa de Deus? Nós fomos chamados para servir. E quando você faz parte de qualquer sociedade, qualquer instituição religiosa ou não, automaticamente você também se torna meio que... Você cria laços e obrigações, compromissos com essa instituição que você criou e que você está envolvido, né? Você acaba criando algum envolvimento com isso. E aí você começa a ficar... Esse seu envolvimento e tal, e como é que você vai resolver isso? E como é que... Se você entrou na casa... Por exemplo, um exemplo, tá, gente? Vamos para a prática. Entrou na igreja, tem um copo no chão. Seu compromisso é o quê? Pega o copo do chão. Não vai deixar ali. O banco está torto. Seu compromisso é o quê? Desentorta o banco. Tem coisas maiores, claro. Lavar o banheiro. Vamos ter compromisso é o quê? Lavar o banheiro está sujo, vamos lavar o banheiro. Nós estamos aqui para servir. O Abner aqui conta uma história quando ele veio para São Paulo. Ele foi chamado para vir trabalhar na igreja em São Paulo. Quando ele veio morar em São Paulo, a gente morava em Fortaleza. E quando ele veio para São Paulo, ele chegou na igreja achando que ia ser o cara, né, o administrador da igreja, o pastor convidou e tal. Quando ele chegou na igreja, o pastor botou ele para lavar o banheiro, botou ele para arrumar os bancos, botou ele para arrumar a igreja, e ele ficou muito chateado. Mas foi muito importante isso para ele, porque se tem uma pessoa que sabe servir com apreço, é o Abner. Eu tenho um exemplo em casa de que ele serve, e serve com muito cuidado, muito carinho, vamos dizer assim, né? Com muita perfeição. Ele é perfeccionista quando o assunto é prestar um serviço a qualquer pessoa, quando o assunto é ajudar alguém a fazer alguma coisa com alguém. E ele até me corrige muitas vezes, porque eu sou meio relapsa com isso, eu confesso. Eu sou muito distraída, sou extremamente distraída, eu passo direto, e ele que me... Não, dobra isso, não vai fazer assim, não, faz assim, não é porque não é massa que você não vai dobrar. Então, ele é realmente... Eu tenho um ótimo exemplo disso em casa. Falando em servir, eu fui buscar na Bíblia uma coisa, no caso da casa de Deus, né? Eu lembrei dos levitas. Os levitas eram os homens que foram escolhidos da tribo de Levi, que foram separados para cuidar do templo. Eles cuidavam do templo da casa de Deus, eram os músicos, né? E eles estavam sempre lá servindo na igreja. E procurando isso, eu vi uma frase que eu achei muito interessante, de um pastor, num blog de um pastor, e ele escreveu lá: levita é aquele que, por uma atitude de adoração, serve a igreja como todo e cada indivíduo, em tudo onde percebe necessidade. Eu acho essa definição muito, muito perfeita, porque é um servir na casa de Deus. Você não escolhe o que vai fazer. É em tudo onde percebe necessidade. É em tudo onde você vê que está precisando. Onde você viu, precisou, vai. Eu não vou fazer isso, ninguém me chamou. Você viu necessidade? Chega junto. Vai lá, ajuda. A casa de Deus é para o reino que a gente está fazendo. Nós temos uma visão muito pequena. A gente conversa muito em casa sobre isso. A nossa visão é muito pequena, né? A gente só vê aqui a terra. Eu estou vendo aqui vocês, só estou vendo aqui dentro da igreja, mas eu não estou vendo que hoje tem várias igrejas reunidas e todas elas estão aprendendo da palavra de Deus. Todas elas estão entendendo mais sobre Deus, aprendendo mais sobre Deus, e o Evangelho está se propagando, e a palavra de Deus está se cumprindo, e o Senhor tem abençoado vidas essa noite, e vidas estão sendo transformadas e mudadas hoje, e corações estão sendo tocados hoje. A nossa visão é muito pequena, a gente se limita à nossa visão, mas o plano de Deus, referente à nossa vida, e para o Evangelho, e para o corpo de Cristo, é muito maior do que se a gente se deixar usar. Se nós nos permitirmos ser uma bênção, nós vamos poder alcançar um pouco do que é o plano de Deus para a igreja,
do que é o serviço de Deus. Aqui viemos. Nós vamos entender realmente a que viemos à Terra. Por que estamos aqui? Outra frase que eu encontrei nas minhas pesquisas, e eu queria falar aqui para vocês. Nós sempre nos tornamos parecidos com aquele ou aquilo que adoramos. A pergunta é, estamos parecidos com Jesus? Servimos com a mesma vontade? Choramos como Jesus chorou, suplicou, como a gente leu lá no primeiro versículo de Hebreus 5, 7. Jesus clamou com súplicas e choro a nosso respeito. Nós estamos servindo como Jesus, nós estamos seguindo esse exemplo de lavar os pés dos discípulos. Essas perguntas eu fiz todas para mim, tá, gente? E eu pensei em tudo isso e quase que eu me enfiei no buraco. Nós estamos servindo como Jesus servia, com a mesma vontade. Será que é assim que a gente está servindo? Será que a gente está tendo esse mesmo cuidado na hora de fazer um almoço? Na hora de fazer qualquer coisa, gente, tudo quanto fizermos, façamos para a graça, para a glória de Deus. Tudo quanto fizermos. Nós fomos chamados para servir em amor. E esse é o nossa tarefa, nosso destino, nosso motivo, servir para a glória de Deus. Eu queria deixar isso gravado no coração de vocês, que é isso. Vamos servir para a glória de Deus, tudo quanto fizermos, gente. Seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja com o vizinho, seja com... seja para ceder o lugar no ônibus para uma velhinha que entrou, para uma senhora que entrou, para uma senhora que entrou, seja com amor, às vezes nós estamos cansados, mas que seja com amor, tudo quanto fizermos, vamos tentar fazer com amor, vamos lembrar do exemplo de Jesus, vamos lembrar de como servir, o nosso exemplo é Jesus, vamos servir com amor, e eu juro que eu vou me vigiar, porque realmente eu já tenho o Abner me vigiando com isso, mas eu vou me vigiar também, porque eu realmente sou muito distraída nesse ponto. Eu acabo passando, acabo indo direto, e é isso. Que Deus abençoe vocês.